A maioria das pessoas ficam com raiva, mas se afastam, conseguem respirar fundo, se acalmar e perceber que um momento de estupidez não vale arruinar uma vida. Mas os assassinos neste vídeo não fizeram isso. Por exemplo, você esperaria que alguém fosse assassinado porque esqueceu de colocar maionese em um sanduíche? Esses não são planos longos de vingança, não são ataques cuidadosamente planejados. Eram momentos comuns que se tornaram violentos quase instantaneamente e terminaram com alguém perdendo a vida. Nathan Morris parecia nascido para a responsabilidade, alguém que nunca desistia. Ele era marido, pai, engenheiro, escoteiro águia, faixa preta, e de acordo com quem o conhecia, era o tipo de pessoa que faria quase qualquer coisa pelas pessoas que amava. Mas mais do que tudo isso, Nathan era um pai. Na época do caso, ele era casado com Becky e tinha 2 filhas pequenas, Molly e Zoe. E por tudo o que a família de Nathan disse, aquelas menininhas eram o centro do mundo dele. Ele valorizava a tranquilidade de ser pai, passear pelo bairro, brincar de Lego, estar com a família e fazer pequenas coisas que pareciam simples, mas depois percebeu que eram essas que realmente importavam. E é isso que torna esse caso tão perturbador, porque Nathan não estava procurando confusão, ele não estava em um lugar perigoso. Ele não estava envolvido em uma briga, uma rixa ou algum conflito antigo. Ele estava andando pelo próprio bairro com a esposa e os filhos. Era só isso, uma manhã comum de sábado, um passeio em família, um momento entre pai, mãe e suas 2 filhas. Em segundos, a caminhada tranquila virou um dos piores momentos da vida deles. Porque, apenas algumas casas depois da casa de Nathan, uma de suas filhas fez algo tão pequeno e tão comum que a maioria das pessoas nem pensaria 2 vezes sobre isso. Ela tocou numa pilha de cobertura morta. Para um homem do bairro, isso já bastou. O bastante para sair de casa irritado, piorar a situação e transformar um momento com uma criança em algo irreversível. Nathan passou boa parte da vida protegendo pessoas. Ele se preocupava com a família, a comunidade e a segurança escolar de crianças como suas filhas. Mas em 10 de agosto de 2024, esse perigo não veio de uma ameaça óbvia. Começou com um vizinho, tudo por causa de uma pilha de cobertura vegetal. Era 10 de agosto de 2024, um sábado, final de semana, e Nathan não tinha nenhum plano além de passar cada minuto disponível com sua família. Naquele dia, Nathan e sua família caminhavam pelo quarteirão 200 da rua Cornell, em Kenton Township, Michigan. Era pouco antes do meio-dia, por volta das 11h48, quando a família estava apenas passeando sem rumo pelo bairro. Suas filhas se divertiam muito enquanto passavam por uma casa próxima à dos Morris. Como crianças, uma das filhas de Nathan se interessou por uma pilha de cobertura morta no quintal desse vizinho. Segundo algumas fontes, a filha de Nathan mexeu ou pegou um pouco da cobertura morta. Foi só isso, mas foi exatamente nesse momento que tudo mudou. De repente, um homem saiu correndo de sua casa, onde Nathan e sua família estavam, e aquela pilha de cobertura morta ficava. Assustadoramente, ele estava armado. A casa ficava poucas casas abaixo da de Nathan, e dá para imaginar o quão assustadora foi a situação. As filhas de Nathan estavam, como era de se esperar, apavoradas, e Nathan estava com medo pela segurança de sua família, enquanto o homem armado estava fervendo de raiva. E o motivo da raiva dele? A filha de Nathan mexeu na pilha de cobertura morta dele. Relatos indicam que esse foi o cerne da confrontação. Mas Nathan logo tentou acalmar a situação. Ele pediu que a esposa levasse as crianças para casa, enquanto cuidava do vizinho irritado, que parecia ter pouquíssima paciência e uma raiva que não passava. Antes de acalmá-lo, queria garantir a segurança da família. Tragicamente, essa foi a última vez que Becky viu seu marido vivo. Alguns minutos depois, o 911 recebeu ligações de vizinhos da rua Cornell e eles precisavam da polícia imediatamente. Testemunhas relataram que a discussão entre os 2 homens se acirrou e terminou mal. De acordo com testemunhas, o homem armado atacou o outro homem com raiva e agora o agressor estava barricado em sua casa, enquanto o outro estava caído no chão em estado extremamente crítico e lutando pela vida. E esse outro homem era, obviamente, Nathan Morris, de 35 anos. Fontes dizem que Nathan foi atacado diante de sua filha.
Supostamente, a família dele nem teve tempo de sair completamente do local antes que o vizinho irritado começasse a atacar o pai da garota. Isso foi uma crueldade inacreditável. A polícia chegou ao local em poucos minutos e o tempo estava passando rapidamente. Nathan estava em um estado muito ruim e foi levado de ambulância para receber atendimento. Mas já era tarde demais. Quando Nathan chegou ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos. Ele perdeu a vida devido a múltiplos ferimentos causados por arma de fogo. Não foi apenas um, mas vários. Becky, sua esposa, recebeu a notícia trágica, destruindo sua noção de realidade. Seu marido de 10 anos, por quem ela se apaixonou e com quem formou sua família, homem de sorriso gentil e grande coração, se foi para sempre, deixando a viúva com 2 filhos. Era insano ver como as coisas escalaram de 0 a 100 em questão de segundos, tudo por causa de um monte de cobertura morta. A pessoa que os policiais queriam algemada estava naquele momento barricada dentro de sua casa. Do lado de fora da casa, policiais, viaturas e luzes piscando eram tudo o que qualquer um podia ver. A polícia ordenou que o homem armado saísse da casa e se rendesse, mantendo-se um impasse tenso por algum tempo. Mas depois de alguns minutos, o homem saiu. Ele vestia camisa clara e calça de moletom cinza, com as mãos erguidas repetindo: "Louvado seja Deus Todo-Poderoso." Mas com ou sem louvores, Deus não interveio. O homem foi imediatamente detido e colocado em uma viatura policial. A polícia sabia o ocorrido, mas precisava de mais respostas. Eles precisavam entender por que esse homem atacou Nathan e o que levou à escalada dos eventos. Bem, o homem em questão é Devereux Christopher Johnson, de 47 anos, e ele morava no mesmo bairro dos Morris nos últimos 12 anos. Mas deixa eu te contar uma coisa, se você ainda não percebeu, Devereux estava longe de ser um bom vizinho. Então, ele já se envolveu em muitas brigas com vizinhos antes. Supostamente, ele sofria de problemas de saúde mental, incluindo esquizofrenia, mas também tinha uma longa ficha criminal. Ele se envolveu em agressões não só contra vizinhos, mas também contra policiais e oficiais de justiça. Ele também enfrentava acusações de conduta sexual criminosa dos anos 90 em Nevada e Illinois. Ele era um cara intimidador. Os vizinhos faziam de tudo para evitar esse cara, porque ele só causava problemas e confusão por onde passava. Segundo vizinhos, qualquer um que tivesse contato acidental com ele não escapava de suas agressões verbais extremas. Resumindo, Devereux era o fora da lei do bairro e todos evitavam contato com ele. Todos o evitavam. Ele aterrorizava quem olhava para ele ou para sua casa por tempo demais, e era desagradável estar perto dele. Também não era surpresa que ele fosse bem conhecido na delegacia, graças aos seus crimes violentos. Seu histórico criminal mostrava que, em 2023, ele agrediu um funcionário da cidade e, durante audiências no tribunal, foi novamente preso por agredir um policial e um oficial do tribunal. Ele foi condenado pelos crimes, colocado em liberdade condicional, mas essa condição foi anulada pouco antes do ataque a Nathan. Para ser claro, Devereux saiu e cometeu crimes várias vezes, e quase sempre ele só recebia uma punição leve por eles. As sentenças não eram nada comparadas ao perigo que ele representava para a comunidade. Esse cara era uma bomba relógio, tinha graves acusações de conduta sexual contra ele, e ainda assim não era levado a sério. E agora, isso tinha acontecido? Devereux não hesitou em ameaçar abertamente uma família e tirar a vida de um homem inocente só porque a filha da vítima mexeu no seu mulch. Mas não foi como se alguém tivesse feito isso de propósito ou causado algum dano grave. Era só uma garota mexendo no mulch. Crianças costumam se meter em tudo. É literalmente o que elas fazem. Essa é a marca registrada delas. Devereux poderia ter agido de várias formas. Orientar a criança de modo brincalhão, dizer à garota que aquilo não era certo, conversar com os pais ou apenas colocar uma placa proibindo mexer no mulch. Qualquer coisa seria melhor do que o que ele fez com Nathan. Quando a polícia interrogou Devereux, ele disse que atacou Nathan porque sua filha tocou na cobertura morta. Simples assim, ele não negou nada. Ele contou para eles exatamente a mesma história que acabei de te contar. Mas veja bem, até esse momento, os policiais não sabiam o motivo pelo qual ele atacou Nathan, mas quando descobriram, ficaram boquiabertos. Esse, com certeza, é um dos motivos mais mesquinhos para alguém cometer um crime.
Mas no final, Devereaux foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau e posse ilegal de arma de fogo. E depois de ser acusado, ele foi levado ao tribunal onde, como você deve imaginar, declarou-se inocente. Em agosto de 2025, Devereaux compareceu a uma audiência preliminar após meses e meses de pedidos e avaliações sobre sua sanidade mental e competência para ser julgado, e ele detalhou por que atacou Nathan um ano antes, em frente à casa dele. Como todos sabem, a pilha de cobertura morta foi o motivo, porém, nessa audiência, Devereaux revelou algo que nunca detalhou antes. Ele afirmou que Nathan estava ameaçando-o e o chamando de nomes ofensivos, insultando sua raça, o que só deixou Devereaux com uma opção: atirar e se proteger de Nathan. Devereaux literalmente usou a questão étnica como desculpa depois de ter acabado de matar alguém por causa de terra. Essa foi a defesa dele e o motivo pelo qual fez o que fez. Alguém disse algumas palavras que feriram os sentimentos dele, então ele tirou a vida dessa pessoa. Eu não estava lá, mas uma câmera de uma casa vizinha registrou a briga entre Nathan e Devereaux. Essas imagens ficaram escondidas por um ano e só foram divulgadas recentemente. Devereaux apareceu armado indo em direção a Nathan, que recuava de braços erguidos. E, pelo que dá pra ver nas imagens, a única pessoa ameaçadora era Devereaux. Nathan não estava armado, ele não tinha arma de fogo, então por que Devereaux se sentiu ameaçado? Também não está claro se houve alguma troca de insultos entre os dois, mas não parece que isso tenha acontecido. Apenas Nathan e Devereaux sabem o que aconteceu naquele dia, e agora uma pessoa não está aqui para contar seu lado da história, e a outra está na cadeia pelo assassinato da vítima. Segundo as evidências disponíveis e o resultado do caso, é trágico que um pai de 2 filhos, respeitado na comunidade, tenha perdido a vida assim por causa de um monte de cobertura morta. No final, Beck e as crianças se mudaram do bairro, o que é compreensível, porque eles iriam querer ficar em um lugar como esse, onde perderam o membro mais importante da família. Todos que conheciam Nathan sentem sua falta e o lembram em tudo o que fazem, e a igreja que Nathan frequentava desde jovem criou um fundo para a família. Um fundo Give Send Go foi criado para eles, que já arrecadou $17 mil até agora. Quanto a Devereaux, ele ainda está preso sem direito à fiança, aguardando uma nova audiência por acusações adicionais de porte de arma de fogo, enquanto a data do julgamento ainda está sendo definida e agendada. Espero que o caso termine logo e a família Morris tenha o desfecho de que precisa. Não sabemos quando isso acontecerá, só podemos esperar e divulgar a situação. Normalmente, a forma como os crimes acontecem é que alguém perde a vida de forma trágica, mas inicialmente não sabemos quem é o autor. Leva semanas, dias, meses, até anos para a polícia encontrar o culpado. Mas o caso que vamos discutir hoje é, ao mesmo tempo, diferente de tudo e parecido com tudo o que você já ouviu falar. Um crime aconteceu em 1º de agosto de 2019 em Mansfield, Inglaterra. O mais assustador era que, menos de 1 minuto após cometer o crime, o autor confessou o que fez. Ainda mais alarmante foi que o melhor amigo da vítima viu o autor fugir. O terrível e perturbador caso de Liam Gray, de 18 anos, pode parecer simples e direto, mas é muito mais assustador, perturbador e cruel do que você pode imaginar. Bem-vindo ao canal Histórias de Crimes Reais. Se está cansado de canais narrados por IA, chatos e exagerados, este é o lugar certo. Nós fazemos as coisas de forma um pouco diferente aqui no canal Histórias de Crimes Reais, mais parecido com um documentário tradicional de crimes reais dos anos passados. Então, se você se interessa por um estilo de crimes reais mais à moda antiga, aperte o botão de se inscrever. É totalmente grátis e vai te manter atualizado com todos os meus casos futuros. Liam Peters, mais conhecido como Liam Gray, nasceu em 2000 e um filho de Joanne e Tony Peters. Liam tinha 2 irmãs, Paige, mais velha, e Madison, mais nova, e um irmão caçula, Frey. A família de Liam era unida, e sua mãe Joanne o via como uma criança alegre e despreocupada. Liam era o tipo de pessoa que adorava brincar e tinha uma personalidade que sempre colocava um sorriso no rosto de todos. Uma das características de Liam era fazer todos rirem. Ele cantava do nada uma música dos Backstreet Boys e sua família dizia que ele tinha um coração de ouro.
Liam também era muito tranquilo e sempre fazia o possível para incluir todos, e sua personalidade contagiante e brilhante fazia com que ele fosse extremamente querido. Quando Liam era adolescente, ele conheceu uma garota chamada Xian através de um amigo em comum, e os dois se deram super bem desde o início. Liam e Xian, apesar de jovens, se conectaram e nunca tiveram momentos constrangedores ou chatos juntos. Eles eram super compatíveis um com o outro, e é seguro dizer que estavam realmente apaixonados. O relacionamento deles, que já durava 3 anos, ficou muito sério quando Liam descobriu que seria pai. Embora muitos da mesma idade saíssem correndo ao receber a notícia, Liam ficou radiante. Liam, com sua personalidade gentil, amável e carinhosa, nasceu para ser pai, e todos em sua família e círculo de amigos sabiam que Liam iria lidar com tudo muito bem. Na verdade, quando Xian contou a novidade para Liam, ele ficou muito emocionado e eufórico. Era seguro dizer que Liam estava ansioso por esse novo, empolgante e diferente capítulo de sua vida. Mas Liam, embora sua vida pessoal estivesse bem, tinha dificuldades na escola e decidiu se mudar para a casa do avô John, o Pops, na rua Gladstone, em Mansfield. Essa foi a melhor decisão de Liam, e ele estava mais feliz do que nunca. Infelizmente, porém, essa mesma casa se transformaria em um lugar marcado pela dor e agonia para a família Gray. O melhor amigo de Liam era Reese, e os dois eram tão próximos quanto irmãos. Liam e Reese cresceram juntos e estudaram na mesma escola, pois moravam um de frente para o outro. Eram tão próximos que Reese também chamava John de Pops. Com o passar do tempo, a amizade de Liam e Reese só ficou mais forte, e Reese definia Liam como seu pilar de apoio. Reese também adorava muito Pops, e até disse que, sem Liam e Pops, ele estaria perdido na vida. Quando morava com Pops, Reese apresentou Liam a seu amigo Jonathan Treadgold. A vida de Jonathan era bem diferente da de Liam. Jonathan, de Kent Kint Clothes Workshop, passou anos entrando e saindo de lares temporários. A família dele era muito tóxica, e os pais de Jonathan não eram apenas violentos, mas também viciados em drogas. Aos 14 anos, Jonathan enfrentou vários problemas com a lei, acusado de dano ao patrimônio e ameaças. Jonathan tinha histórico de abuso de álcool e era muito violento, chegando a agredir alguém certa vez. Como se não bastasse, Jonathan foi condenado 6 semanas antes do caso de hoje, por agredir violentamente sua namorada. É assustador pensar que um jovem de 18 anos possa ter tendências tão violentas. Mas, de qualquer forma, Jonathan tinha uma vida muito diferente em comparação com Liam e Reese. Liam, sendo a pessoa carinhosa e sem julgamentos que era, fez amizade com Jonathan, aparentemente por pura simpatia. Liam queria ajudar Jonathan a mudar de vida, pois ele era solitário e Liam não queria deixá-lo assim. Mas a mãe de Liam, Joanne, não compartilhava dos mesmos pensamentos que Liam. De acordo com Joanne, Jonathan, mesmo sendo muito jovem, tinha um ar perigoso sobre ele. Chame de instinto materno, mas Joanne não queria que Liam andasse com Jonathan. As irmãs de Liam também sabiam das más ações de Jonathan, mas, como Liam, queriam lhe dar uma chance. Elas achavam que boa companhia o mudaria. Algumas coisas nunca mudam, e a intuição de Joanna estava certa. Jonathan era um caso perdido, e mesmo com o apoio que Liam tinha a oferecer, em agosto de 2019, tudo desmoronou da pior forma possível, arruinando para sempre a família Gray. Assim que Liam descobriu que seria pai, ele passou por uma mudança milagrosa. Ele queria ser o melhor pai, então Liam assumiu a responsabilidade. Ele queria construir um futuro melhor para sua família, que estava crescendo. Segundo Reese, Liam ficou radiante com a notícia e queria fazer tudo para sustentar o filho. Avançando para 18 de julho de 2019, Liam e Xian deram as boas-vindas a uma menina saudável, a quem chamaram de Ayla Page. Liam, assim que segurou sua bebê nos braços, soube o que era felicidade. Agora, ele era um jovem pai, e embora fossem surgir muitos desafios, o casal estava determinado a enfrentá-los juntos e superar tudo. Após o nascimento da filha, Liam decidiu mudar-se de Mansfield para Birmingham com a namorada para recomeçar a vida. Apesar de empolgante para a família de Liam, essa notícia também os deixou tristes.
Liam sempre morou perto da família, mas agora, ao se mudar para 100 quilômetros de distância, eles sentiriam sua falta. Sabendo que se mudaria em poucos dias, Liam decidiu passar o restante do tempo com seus dois melhores amigos, Reese e Jonathan. No dia 1º de agosto de 2019, fazia muito calor em Mansfield, e o trio havia combinado de se divertir bastante na casa do avô de Liam antes que ele partisse para Birmingham. Os amigos ficaram no jardim, cantando, se divertindo e gravando vídeos no Snapchat. Liam, Reese e Jonathan foram a uma loja local comprar bebidas alcoólicas. Eles iam levar as bebidas para a casa do Pop e passar a noite lá. Liam sugeriu que Jonathan, de 17 anos, trocasse as roupas casuais por algo mais arrumado e lhe emprestou um jeans para ficar mais apresentável, já que o trio planejava ir a um pub local. Indo ao pub, Reese recebeu uma mensagem do namorado da irmã de Jonathan no celular. Agora, o conteúdo dessa mensagem não está claro, mas, julgando pela reação de Liam e seu grupo, pode ter sido algo mais exaltado ou talvez inapropriado. Liam, ao ver a mensagem, criticou verbalmente o namorado e defendeu a irmã de Jonathan. Agora, você pode achar que Jonathan se orgulharia dessa atitude, já que um de seus melhores amigos está com ele e sua irmã. Mas a reação de Jonathan foi completamente oposta ao que você esperaria. Jonathan reagiu violentamente contra Liam, e os dois iniciaram uma discussão que rapidamente escalou. Liam, cansado do comportamento de Jonathan, sugeriu que ele fosse embora se continuasse assim. Jonathan ficou furioso e mal conseguiu controlar sua raiva antes de sair do parque e voltar para a casa de Liam na rua Gladstone. Após se acalmar, Liam se arrependeu do que disse a Jonathan e sugeriu que ele e Reese voltassem para casa para se reconciliar. No último dia de Liam em Mansfield, ele não queria deixar Jonathan, seu melhor amigo, de mau humor, mostrando bem como Liam era. Mesmo que a reação de Jonathan tenha sido desnecessária e sem sentido, para dizer o mínimo, Liam queria consertar as coisas e partir em bons termos. Após chegarem à casa do Pop, Liam foi conversar sozinho com Jonathan na sala, enquanto Reese aguardava no jardim. Reese esperava que os dois jovens saíssem da casa a qualquer momento, tendo se reconciliado e colocado as coisas em bons termos novamente. Mas nada poderia ter preparado Reese para o que ele testemunhou apenas alguns momentos depois. Nem mesmo 1 minuto havia se passado desde que Liam desapareceu dentro da casa, e Reese viu Jonathan, claramente angustiado, correndo pela porta da frente. Reese mal conseguiu registrar as palavras que saíram da boca de Jonathan, que foram: "Eu o matei". Jonathan saiu correndo, e Reese, depois de se recuperar do choque inicial de toda a situação, entrou correndo na casa, e o que ele viu ficou para sempre gravado em sua mente. Reese foi à sala de jantar e viu Liam pressionando um pano de prato ensanguentado no peito. Perto do corpo de Liam havia uma enorme faca de cozinha. Liam estava pálido e logo desabou no chão. Liam estava com o avô, John, que tentava estancar o sangramento e pedia a Reese que chamasse os serviços de emergência rapidamente. Reese ficou chocado com a cena à sua frente. Ele chamou os serviços de emergência e ambulância e polícia chegaram rapidamente ao local. Os paramédicos chegaram rápido e tentaram salvar Liam, que respirava com pulso fraco e havia perdido muito sangue. Os paramédicos precisaram manter o coração de Liam batendo manualmente. Enquanto paramédicos tentavam salvar Liam, alguns policiais foram atrás de Jonathan e outros, com Reese, foram à casa de Joanne, mãe de Liam, para informar sobre o ataque ao filho. Joanne e as irmãs de Liam ficaram muito chocadas com a notícia. Liam se divertia com os amigos antes de viajar para Birmingham com a família quando foi atacado de repente e agora lutava pela vida. Enquanto isso, a polícia que estava atrás de Jonathan recebeu uma ligação de alguém. Era o dono de uma lanchonete local, e de acordo com ele, um jovem havia pulado o muro da sua loja e então confidenciado que estava envolvido em uma situação violenta e que tinha atacado uma pessoa em legítima defesa. O rapaz mostrou ao dono da lanchonete arranhões no abdômen, levantando a camisa. Esse rapaz era obviamente Jonathan. Voltando para a rua Gladstone, por volta das 15h15, Joanne chegou em casa enquanto Liam era levado para a ambulância. Joanne estava abalada, chorando, e só queria segurar a mão do filho. Mas ela não podia, pois os paramédicos cercavam Liam, tentando manter seu coração batendo e a respiração estável.
Joanne, em lágrimas, falou para Liam que o amava, esperando que seu filho inconsciente a ouvisse. Parte o coração ver Joanne testemunhar o estado brutal do filho. A dor que reverbera em Joanne e no resto da família Gray é algo além da imaginação. Liam foi levado ao centro médico da rainha em Nottingham e precisava de uma cirurgia de coração aberto de emergência. Mas infelizmente, após 1h30 de tentativas da equipe médica para salvar Liam, ele não resistiu. Liam tinha apenas 18 anos e estava prestes a começar um novo capítulo de sua vida com as duas pessoas que mais amava, sua namorada Sean e a filha deles, Isla, que tinha acabado de chegar ao mundo 13 dias antes do ataque trágico e repentino contra Liam. Joanne, ao receber a notícia da morte do filho, sentiu seu coração se partir e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Paige desabou com um forte ataque de pânico fora do hospital, enquanto Madison, em casa, recebeu a ligação e caiu no chão chorando. Um ferimento fatal, causado por ninguém menos que o próprio amigo de Liam, levou a família Gray a um poço sem fim de tristeza, incredulidade e tragédia absoluta. Enquanto isso, Jonathan seguia foragido. A polícia estava próxima quando recebeu uma ligação informando sua localização. Na casa de um amigo da família, ele confessou ter atacado Liam. A polícia cercou a área e, finalmente, às 15h33, Jonathan foi preso pela polícia. A polícia prendeu Jonathan por lesão corporal grave, pois ainda não sabiam que Liam havia morrido após a cirurgia. Mas após o falecimento de Liam, a acusação dele foi elevada para homicídio. O mais chocante era Jonathan continuar dizendo que agiu em legítima defesa. De acordo com Jonathan, Liam foi quem o atacou primeiro, e com medo pela própria vida, Jonathan tomou a faca da mão de Liam e o atacou antes de fugir. Curiosamente, enquanto estava detido em uma cela, Jonathan foi submetido a um teste de teor alcoólico no sangue. Agora, lembre-se de que já haviam se passado várias horas desde que ele tinha bebido algo e sido preso, mas os resultados mostraram que o nível de álcool dele ainda estava 3 vezes acima do limite legal para dirigir. Esse homem estava além de bêbado, parecia nem estar mais neste planeta. Após a morte trágica de Liam, médicos fizeram uma autópsia e encontraram algo desconcertante. Veja, se o relato de Jonathan fosse verdadeiro, Liam teria vários ferimentos de defesa, mas só havia uma perfuração profunda no peito e nenhum nos braços ou no corpo. O ferimento fatal no peito de Liam também dizia muito sobre como ele foi atacado. Na maioria dos casos de legítima defesa, não há intenção de matar, apenas de afastar ou imobilizar o agressor. Se o que Jonathan disse fosse verdade, o ferimento no peito de Liam seria um corte, mas a autópsia mostrou que era uma perfuração. O ferimento de Liam foi intencional de fato. A polícia analisou imagens das câmeras de segurança e encontrou evidências que contradiziam a alegação de legítima defesa de Jonathan. Veja, segundo Jonathan, Liam era intimidador e violento e já o havia atacado antes. Jonathan descreveu Liam como violento, dizendo que ele era um valentão e implicava com ele há anos, o que nem faz sentido. Mas ao ver as imagens das câmeras do trio comprando álcool no mercado, a polícia não notou nada em comum. Se você não contar o fato de que Jonathan estava sem camisa em um lugar público, claro. O jeito de andar e a linguagem corporal de Liam não eram intimidadoras ou assustadoras de forma alguma. Parecia apenas 3 amigos circulando pelo mercado comprando álcool. Jonathan também disse que, após discutir com Liam, correu para a casa do Pop para fugir do Liam agressivo. Mas essa afirmação foi rapidamente descartada quando a polícia analisou as imagens das câmeras de segurança e viu que Jonathan não estava correndo, mas sim caminhando lentamente em direção à casa. O jeito que ele andava não parecia o de alguém que estava com medo do Liam. Além disso, o Reese estava lá o tempo todo e confirmou que o Liam não fez nada violento para provocar medo no Jonathan. A única vez que o Jonathan foi visto correndo foi depois de ter atacado o Liam, e ficou claro que ele estava tentando fugir. O superintendente da polícia de Nottinghamshire, Kevin Broadhead, revisou o histórico de serviços sociais de Jonathan e encontrou fatos perturbadores. Jonathan tinha tendência a se machucar, e as cicatrizes no estômago, que ele disse serem do ataque do Liam, já eram antigas e confirmadas como auto-infligidas há muito tempo.
Então, o Jonathan basicamente estava tentando incriminar o Liam, pintando-o como um valentão e um homem violento, quando na realidade o verdadeiro perigo era o próprio Jonathan. Embora achassem que Jonathan agiu sob forte embriaguez, ele estava lúcido para inventar uma história absurda de legítima defesa e tentar se salvar. Bem, isso claramente não durou muito. Jonathan foi preso, mas o que todos, inclusive a polícia, queriam saber era: por quê? Por que Jonathan foi tão violento com alguém que era seu amigo próximo? Não poderia ter sido só uma briga boba por mensagens de texto, certo? O superintendente Broadhead sugeriu que Jonathan tinha muito ciúme de Leah. Liam tinha a vida organizada, um relacionamento feliz, uma família amorosa e criou sua própria tribo. Já a vida de Jonathan podia ser definida como uma bagunça. Ele não tinha família, objetivos ou planos para melhorar e só acumulava acusações criminais. Essa comparação fez com que Jonathan basicamente passasse a nutrir ressentimento pelo seu melhor amigo. Liam não buscava ser modesto sobre sua vida e conquistas, mas realmente tentava ajudar Jonathan ao máximo. Mas, infelizmente, Jonathan não via dessa forma e por dentro ele estava se corroendo de inveja e amargura por Liam. Agora, tenha em mente que tudo isso é especulação, já que Jonathan não fez nenhuma confissão e ainda mantém que agiu em legítima defesa. O julgamento de Jonathan ocorreu em 1º de novembro e, para a revolta de muitos, ele foi considerado menor de idade, pois tinha menos de 18 anos ao cometer o crime. Isso foi perturbador para Joanne, a família Gray e o público, todos querendo ver Jonathan punido pelo que fez com Leah. Para aumentar ainda mais a raiva e a devastação de todos, Jonathan se declarou inocente das acusações, e isso levou a uma nova autópsia no corpo de Liam a pedido da defesa. Para Joanne, era muito doloroso ver a paz do filho sendo perturbada repetidas vezes. Ela só queria que Jonathan enfrentasse as consequências, para que ela pudesse seguir em frente após esse pesadelo. Devido à idade, a identidade de Jonathan foi mantida em sigilo, mas o tribunal decidiu expor o réu publicamente, pois o que Jonathan fez à família Gray ao tirar a vida de Liam foi considerado totalmente desumano. Mas, finalmente, em 7 de fevereiro de 2020, quase 6 meses após o trágico falecimento de Liam, o júri chegou a um veredito. Enquanto o tribunal aguardava com expectativa, o júri declarou que Jonathan foi considerado culpado. E 3 dias depois, em 10 de fevereiro, ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 16 anos. Jonathan, durante todo o julgamento, permaneceu sem emoção, e a única coisa que ele disse após o veredito foi: beleza. Mesmo depois que a família Gray e o restante do público explodiram em aplausos com a sentença, eles não puderam deixar de sentir que não era nem de longe o suficiente por causa de quão violento e inesperado foi o crime. Após a morte precoce de Liam, em um domingo, 18 de agosto de 2019, foi realizado um evento beneficente para arrecadar fundos para seu funeral, sua filha recém-nascida e uma doação a uma instituição contra crimes com faca. Uma página no GoFundMe busca arrecadar 5.000 libras para a família Gray se despedir de Liam. E no funeral, o caixão de Liam foi coberto com as cores do Liverpool Football Club, seu clube favorito, e foi levado em uma carruagem puxada por cavalos. O que foi tão comovente é que o avô de Liam, John, que testemunhou o ataque ao seu amado neto, prestou uma homenagem a Liam, marcada pelo remorso e culpa por não ter conseguido salvá-lo. John continuou dizendo, abre aspas, sinto muito a sua falta, eu tentei tanto te ajudar, meu melhor não foi suficiente e eu sinto muito. É devastador ver John desabando, revivendo sua tentativa de salvar a vida de Liam naquele fatídico dia 1º de agosto. Ele fez o melhor para salvar Liam, mas duvido que qualquer palavra convença o vô de que não foi culpa dele. A namorada de Liam, Sean, estava aos pedaços. Sean criou uma caixa de recordações para a Isla com fotos, lembranças e álbuns de recortes de Liam. Ela promete que Liam não será esquecido e que Isla sempre se lembrará dele, mesmo com o pouco tempo juntos. Jonathan, alguém que Liam conhecia e queria desesperadamente ajudar, roubou da família que antes era feliz todos os momentos de alegria que Liam poderia ter compartilhado com eles. Esperamos que a família de Liam, incluindo sua filha, consiga seguir em frente e encontrar um caminho para a cura. Discussão boba, ressentimento ou qualquer motivo.
Liam não merecia morrer de forma tão brutal, ainda mais por alguém que considerava amigo. Sinto um certo remorso por Jonathan, já que sua vida foi difícil do início ao fim. Mas isso não queria dizer que ele precisava repetir os mesmos erros dos pais e colegas. Ele tinha seus próprios pensamentos, seus próprios desejos e sua própria capacidade de fazer boas escolhas, mas escolheu não fazer isso. Isso por si só é devastador. Amigos devem ser quem te anima em suas conquistas. Dizem que vínculos baseados em confiança e respeito são os mais fortes, mas o que Jonathan tinha com Liam estava longe de ser amizade, pois quem tem amizades verdadeiras nunca passa pelo que Liam enfrentou. Liam se esforçou muito para ajudar a melhorar a vida de Jonathan, mas em troca, Jonathan acabou com a de Liam. Se você achou que o último caso foi insano, este aqui vai ficar muito pior. Se você consegue imaginar, este caso nos leva a Kissimmee, na Flórida, no condado de Kissimmee, conhecida pelo clima vibrante da velha Flórida. No centro disso tudo está Old Town, distrito de entretenimento com comida, lojas, exposições de carros, passeios semanais e a energia turística típica de um local perto do Walt Disney World. Old Town foi criado para ser um local divertido, seguro e familiar, com calçadas de tijolos, restaurantes, lojas, eventos e multidões circulando, como em uma noite comum na Flórida. Mas aqui não falamos das partes divertidas de Old Town. Estamos falando de um restaurante de fast food bem na beirada, um Checkers, onde um pedido de comida normal se transformou em uma tragédia que ninguém esperava. E tudo começou com algo que quase todo mundo já enfrentou antes: um pedido de comida errado. Mas deixa eu explicar. Um homem de 51 anos, chamado Wesley Allen Robertson, estava a caminho do Checkers em Kissimmee, logo do lado de fora da entrada de Old Town, na noite de 21 de maio de 2025. Então, esse caso aconteceu bem recentemente. Wesley não estava indo lá por nada dramático. Ele não estava procurando confusão. Ele só queria pegar algo para comer. Nada mais, nada menos. Provavelmente ele já fez isso inúmeras vezes antes, mas dessa vez, aquela parada comum para comer fast food seria a última coisa que ele faria antes de tudo sair do controle. Não se sabe muito sobre Wesley Robertson, além do fato de que ele é morador de Kissimmee. Nessa noite, ele parou no restaurante Checkers para comer. Ele foi ao drive-thru, fez o pedido e pediu vários sachês extras de maionese. Acho que ele gostava muito de maionese, o que é importante. Após fazer o pedido, Wesley pagou, aguardou no carro e depois foi à janela buscar a comida. Como muitos, ele conferiu a sacola para garantir que tudo estava lá. Foi então que ele percebeu que faltava algo: a maionese. Wesley ficou chateado, o que é compreensível. Lanchonetes esquecem molhos frequentemente. E se você pagou por algo ou pediu especificamente, o mais óbvio a se fazer é voltar e pegar o que está faltando. Embora, admito, a maioria de nós provavelmente preferiria simplesmente ir embora irritado do que realmente confrontar alguém sobre isso. Mas Wesley voltou e queria a maionese extra que ele pediu. Totalmente compreensível. Pelas imagens das câmeras do drive-thru, Wesley parecia irritado com o pedido errado e falou com uma funcionária perto da entrada do Checkers. Testemunhas disseram que ele exigiu ver o gerente ou responsável várias vezes. Pode parecer exagero por causa dos sachês de maionese que faltaram, mas era essa a situação. Wesley ficou bravo porque seu pedido veio errado, e talvez isso fosse comum ali, não sabemos. Mas Wesley não sabia que havia outra pessoa dentro daquele restaurante ficando ainda mais irritada. E não muito tempo depois de ele continuar pedindo para falar com o gerente, Wesley foi confrontado, não pela mulher com quem ele estava falando e nem pelo gerente, mas por outro funcionário do Checkers, e essa pessoa estava fervendo de raiva. Ninguém poderia prever o que aconteceu depois. Por volta das 10h10 da noite, enquanto Wesley reclamava com a funcionária e pedia o gerente, as imagens mostraram um homem saindo pela janela do drive-thru e indo até a frente do restaurante onde Wesley estava. Ele saiu pela pequena janela do drive-thru, igual aquelas de muitos fast foods. Imagine estar lá e ver um funcionário de uniforme saindo por ela. Pois bem, esse funcionário era Elijah Travis Mackey, de 23 anos. Pelo que aconteceu, Elijah não saiu pela janela para acalmar a situação.
Ele procurava briga. O que era uma discussão por um item de comida faltando logo escalou. Quando Elijah saiu pela janela, tudo desandou. Wesley não estava mais lidando com a funcionária de antes. Agora, ele estava cara a cara com Elijah e os dois homens entraram em uma discussão acalorada. Segundo testemunhas, Wesley e Elijah discutiam intensamente. Quero fazer uma pausa e lembrar vocês de algo. Tudo isso aconteceu por causa de maionese. As coisas esquentaram rápido e testemunhas disseram à polícia que Wesley insultou Elijah com palavrões na discussão. Foi nesse momento que a raiva de Elijah aumentou ainda mais. Foi nesse momento que Elijah, o funcionário do Checkers ainda de serviço, supostamente sacou uma arma de fogo da cintura do jeans e apontou para Wesley. E então, tudo saiu do controle. Num instante, todos comiam, conversavam, passavam de carro, vivendo sua noite. No momento seguinte, um estrondo alto cortou o ar e Wesley estava no chão, gravemente ferido. E quanto a Elijah, ele guardou a arma e simplesmente fugiu. Como se vários clientes e funcionários não tivessem presenciado tudo. O detalhe mais devastador é que todo esse ataque foi registrado pelas câmeras de segurança. Os últimos momentos de Wesley foram gravados fora de um restaurante fast food, após um erro em um pedido e alguém não conseguir controlar a raiva. Pessoas próximas correram para ajudar Wesley, enquanto outra chamou o 911 polícia e emergências chegaram rapidamente. Wesley foi levado ao Centro Médico Regional de Osceola, mas infelizmente não pôde ser salvo. Wesley Robertson morreu baleado após discutir sobre um pedido de comida errado por causa de sachês de maionese. É impressionante como algo tão comum e passageiro pode se transformar em algo tão permanente. A polícia precisava entender o ocorrido, mas inicialmente desconhecia o motivo da discussão. Testemunhas explicaram a situação, e policiais confirmaram os detalhes pelas câmeras de segurança, mas ficaram incrédulos. Como esperado, eles viram aquele homem nas imagens, usando o uniforme do Checkers, sair pela janela e atacar Wesley na frente do restaurante, e depois simplesmente fugir do local. A polícia sabia que precisava achá-lo rápido. Não sabiam seu paradeiro, mas sabiam que ele estava armado e podia ferir alguém. E em pouco tempo, eles estavam a caminho para capturar esse assassino. Após esse ataque, o Checkers em Kissimmee foi temporariamente fechado. As pessoas se chocaram, mas não sabiam o motivo. Muitos nem imaginavam que um cliente fora atacado ali, só notaram a placa de "Estamos fechados" no dia seguinte. Clientes chegavam esperando fast food, mas o restaurante estava fechado. Ao saberem o que ocorreu fora do prédio na noite anterior, ficaram muito chocados. Chamaram o ataque de loucura e inacreditável, e foi exatamente isso que ocorreu. O que era para ser apenas uma discussão sobre o molho faltando no pedido de comida, terminou com o cliente assassinado. A suposta responsável agora estava foragida. Restaurantes e funcionários próximos ficaram chocados com a brutalidade do que aconteceu na noite de 21 de maio. Era para ser uma noite de semana como qualquer outra, mas em vez disso, tornou-se a noite em que uma discussão em uma lanchonete acabou em morte. Enquanto tudo isso ocorria, a polícia ainda buscava Elijah. No dia seguinte, 22 de maio, eles o encontraram. Elijah estava escondido embaixo de uma escada no Celebration Suites, a apenas alguns minutos do local do ataque em Old Town. Ao ser preso, Elijah avisou aos policiais que estava armado. A polícia o revistou e recuperou a mesma arma que acreditavam ter sido usada contra Wesley. Enquanto era algemado, Elijah perguntou por Wesley. As palavras exatas dele foram: "O cara está bem?" Mas Wesley não estava bem. A polícia então levou Elijah para a delegacia para interrogatório e eles queriam saber exatamente o que tinha acontecido, como a briga escalou e por que uma discussão por causa de maionese desaparecida terminou com um homem perdendo a vida. Elijah contou à polícia o que aconteceu quase imediatamente. Ele afirmou ter atirado em Wesley durante a discussão acalorada. Segundo ele, perdeu o controle porque Wesley o insultou na discussão, o que foi o catalisador. Wesley xingou, Elijah perdeu a cabeça e, em segundos, uma reclamação de fast food virou assassinato. Foi simples e, ao mesmo tempo, horrível. E agora Elijah enfrentava acusações de assassinato.
Em 18 de novembro de 2025, 6 meses após o ataque, Elijah foi levado ao tribunal e se declarou inocente. Ele estava detido na cadeia do condado de Osceola e atualmente aguarda julgamento, que pode acontecer em algum momento de 2026, embora uma data ainda não tenha sido anunciada. Sabemos apenas que, se condenado, Elijah deve pegar prisão perpétua. Mas a polícia ainda tem algumas perguntas, como por que Elijah estava com uma arma enquanto estava no trabalho? Essa pergunta muda completamente a forma como vemos o caso, pois não era alguém que foi em casa, pegou a arma e voltou. Segundo as informações, Elijah já estava com ela. Então, ele estava procurando uma vítima? Ele estava esperando uma briga? Foi a primeira vez que ele levou arma de fogo ao trabalho? Será que ele já tinha feito isso antes? Muitos devem pensar, em áreas metropolitanas, muita gente anda armada por segurança. A Cidade Velha é conhecida por ser muito segura, especialmente à noite. Há muitos policiais, tecnologia de segurança avançada, turistas e moradores por todo lado a qualquer hora. É um local seguro. Então, por que ele estava com uma arma de fogo no trabalho? Bem, nós não temos respostas para essas perguntas agora. Talvez mais informações apareçam durante o julgamento. Mas, até agora, isso segue sem explicação. E por que essa discussão se prolongou tanto a ponto de piorar tudo? Tudo bem, Wesley não recebeu a maionese extra dele. Todos nós sabemos como isso pode ser frustrante, mas por que o problema não foi resolvido rapidamente? É só entregar a maionese para o cara e seguir em frente. Por que chegou ao ponto de Wesley ficar pedindo por um gerente várias vezes e não ser atendido? Com que frequência as pessoas percebem falta em um pedido e acabam brigando fisicamente em frente a um restaurante? Wesley não estava errado em reclamar. Se alguém paga por algo ou faz um pedido, deve esperar receber o que pediu. Não é algo fora do razoável. Mas o fato de essa discussão ter continuado a escalar, essa é a parte mais frustrante da história, porque tudo deveria ter terminado com Wesley recebendo os sachês de maionese. Mas em vez disso, Elijah se envolveu. E essa é outra grande questão. Por que Elijah sentiu a necessidade de sair pela janela do drive-thru e se meter em uma confusão que, a princípio, nem era sobre ele? Wesley pediu para falar com o gerente. A briga nem era do Elijah, para começo de conversa, mas por algum motivo ele se meteu nela e agravou a situação e supostamente levou tudo ainda mais longe do que qualquer um poderia imaginar. Parece que esse cara queria que alguém sofresse, ele queria se sentir poderoso. Por algum motivo, ele queria estar no controle da situação. E por causa disso, Wesley Robertson nunca voltou para casa naquela noite. E se você descobrisse que quem mais ama levava uma vida dupla? Investigadores afirmam que foi isso que ocorreu com Morgan McCaffrey. Ao chegarem à cena do crime, os detetives encontraram um cenário muito sombrio. Morgan havia perdido a vida de uma forma extremamente violenta e trágica, e estava claro que esse era um crime passional. A polícia concluiu que Morgan morreu pelas mãos de quem mais confiava, mesmo após alertas frequentes de amigos e da mãe, que foram ignorados. As pistas e evidências coletadas na cena pintaram um quadro claro de um indivíduo perturbado que não queria nada além de machucar a pessoa que o machucou. Mas o que Morgan poderia ter feito para merecer algo assim? Morgan McCaffrey tinha apenas 18 anos quando esse crime aconteceu. Antes, Morgan tinha uma vida normal, crescendo na região da Filadélfia com a mãe. Infelizmente, não consegui encontrar nenhuma menção ao pai de Morgan em nenhum dos relatos que encontrei sobre o caso dela, o que me levou a acreditar que ele provavelmente não fazia parte da vida dela. A mãe de Morgan sempre teve muito amor para dar, e a ausência do pai não parece ter afetado muito sua vida. Morgan sempre se saiu bem na escola, tinha muitos amigos que a apoiavam e, no geral, estava indo muito bem. Ela cresceu na altura do número 3500 da Oakmont Street, em Mayfair, Pensilvânia. Mayfair não é muito conhecida, mas fica a cerca de 16 quilômetros da Filadélfia, permitindo acesso às comodidades modernas de uma grande cidade. No geral, Mayfair parece uma cidade maravilhosa, não há muita criminalidade e é conhecida por ser uma cidade de classe trabalhadora e um ótimo lugar para criar uma família, e foi exatamente isso que a senhora McCaffrey fez. No verão anterior ao crime, Morgan e sua mãe decidiram sair de Mayfair e compraram uma casa em Abington, cidade ainda boa, mas menos tranquila que Mayfair.
Mais ou menos na mesma época, Morgan tinha acabado de se formar na escola de ensino médio Academia Nazareth. A Academia Nazareth é famosa por ser uma escola feminina com forte base na fé católica. Eles recebem alunas de toda a Pensilvânia e têm taxa de aceitação universitária de 100%. Morgan foi uma das aceitas. Após se formar na Academia Nazareth, ela se inscreveu em faculdades de odontologia e logo foi aceita na Faculdade Manor, em Jenkintown, Pensilvânia, a cerca de 7 minutos de sua nova casa em Abington. As coisas iam tão bem para Morgan que isso nem descreve. Ela estava muito animada com o futuro. Acima de tudo, ela estava animada para viver esse futuro com seu namorado, Gilbert III. Não sabemos quando ou como Morgan e Gilbert se conheceram, já que ela estudava em escola só para meninas, mas eles namoravam há cerca de 1 ano quando Morgan foi aceita na faculdade. Mas, infelizmente, Morgan nunca teria a chance de compartilhar essas memórias da faculdade com Gilbert, porque muito em breve o impensável aconteceu. Morgan já estava cegamente apaixonada por Gilbert quando os sinais de alerta surgiram. Ela despertava diariamente com mensagens de bom dia e elogios à sua beleza, típicos da fase de lua de mel. Quando os dois saíam juntos, Gilbert sempre fazia o possível para oferecer a Morgan as melhores refeições que podia pagar, noites inesquecíveis que ela lembraria pelo resto da vida, todas aquelas coisas que a maioria de nós recorda da adolescência. Toda vez que Gilbert participava de um evento esportivo, Morgan estava na primeira fila torcendo por ele o tempo todo. Morgan era extremamente dedicada a Gilbert e estava disposta a fazer o que fosse preciso para fazê-lo feliz. Porém, infelizmente, não se pode dizer o mesmo de Gilbert. Não sabemos muito sobre o passado de Gilbert, na verdade, quase nada. A maior parte da cobertura da mídia sobre esse caso tem se concentrado apenas em Morgan, e a história de Gilbert acabou ficando meio esquecida. Tudo o que sabemos com certeza é que Gilbert enfrentava problemas muito sérios. Após alguns meses de namoro, Gilbert começou a mostrar quem realmente era. O que era típico de casal apaixonado, como bom dia, linda, logo virou algo bem mais sombrio. Agora, Gilbert ainda fazia de tudo para proporcionar uma ótima noite para Morgan, mas cada um desses elogios e grandes gestos agora vinha acompanhado de comentários odiosos, observações maldosas e até abuso. Tudo começou quando Gilbert se irritava porque Morgan não respondia suas mensagens na hora. Era evidente sua insegurança, mas em relação a quê? Bem, ninguém sabe. Morgan começou a dizer para si mesma que ele só estava passando por algumas coisas, ou talvez estivesse apenas tendo um dia ruim. Depois o bullying piorou e incluiu xingamentos. Morgan achou que Gilbert só estava de mau humor, pois todos podemos falar coisas sem querer quando estamos irritados. Mas as coisas pioraram e os sinais de alerta se tornaram impossíveis de ignorar. A família de Morgan logo percebeu que Gilbert não se interessava por eles. Sempre que ele aparecia para um jantar em família, ou simplesmente passava um tempo na casa de Morgan e da mãe dela, ele ficava calado e apenas mexia no celular, ignorando completamente as pessoas ao seu redor. Era óbvio que ele não queria estar ali e queria que todos soubessem disso. O mesmo ocorria quando saíam com amigos. Gilbert fazia de tudo para mostrar que não queria ter nenhum papel na vida de Morgan. Ele queria apenas que ela fizesse parte da vida dele. Morgan sempre relevava, tentando ver o lado positivo e acreditando que ele só queria passar mais tempo a sós com ela. De vez em quando, ela tocava nesse assunto com ele, perguntando por que ele se recusava a demonstrar qualquer interesse pelos amigos ou pela família dela. Mas Gilbert sempre conseguia inverter a situação e culpá-la, dizendo que ela exagerava ou precisava superar, que não era nada. Esse comportamento instável e abusivo continuou por meses. Mas então, bem, as coisas pioraram. Uma discussão específica escalou tanto que Gilbert ameaçou agredir Morgan. Morgan com certeza não acreditou que ele falava sério. Afinal, nunca se agride fisicamente quem se ama, certo? Errado. Existe uma linha tênue entre traição e seus amigos. Morgan aprendeu isso da maneira mais difícil. Morgan estava tão profundamente apaixonada por Gilbert que ela realmente não conseguia enxergar direito.
Todos os amigos dela se uniram e fizeram o possível para chamar a atenção de Morgan para o comportamento cada vez mais violento de Gilbert, mas ela realmente não conseguia enxergar isso. Ela não fazia ideia de quão ruim a situação tinha ficado. O problema era que Gilbert nem sempre agia assim. Em algumas semanas ou meses, tudo ia bem. Ele era o cara perfeito, dizia todas as coisas certas e fazia tudo do jeito certo, mas de repente, esses demônios surgiam do nada. Os dois estavam rindo e se divertindo, então de repente, algo o deixava irritado, e as ameaças e o ódio começavam a aparecer como se os dois estivessem em uma zona de guerra. Essas ameaças começaram como ameaças vazias, mas logo, Gilbert transformou ameaças em promessas. Quando Morgan percebeu a gravidade da situação, já havia sido empurrada, socada, agredida verbalmente de formas inimagináveis e até mordida. Morgan não entendia como Gilbert podia fazer isso com alguém que dizia amar, alguém que só o apoiava e ajudava sempre. A questão é que Morgan já tinha sido muito machucada no passado por um término, e ela nunca viu isso chegando, e ela não queria impor esse nível de punição, de dor, a outra pessoa, mesmo que realmente merecesse. Simplesmente não era do feitio dela. Infelizmente, nesse momento, ela estava de mãos atadas e teve que terminar com Gilbert. O problema foi que depois de terminar, as ameaças, os abusos, a violência não pararam. Na verdade, ficou muito pior. Gilbert mandou uma mensagem para Morgan dizendo que acabaria com a vida dela e colocaria sua cabeça em uma bandeja. Morgana queria desesperadamente encerrar essa situação. Ela fez o possível para ser civilizada e terminar tudo de forma pacífica, mas Gilbert simplesmente não aceitava isso. Depois de várias semanas, ficou claro que Gilbert precisava de uma coisa: encerramento. Ele ainda não aceitava que o amor da vida dele, já não era mais o amor da vida dele. Ele implorou a Morgan por algum encerramento para que ambos pudessem seguir em frente. Ele perguntou para Morgan se ela estaria disposta a encontrá-lo em um lugar público onde eles pudessem conversar, acertar as coisas e finalmente colocar um ponto final nessa história. Morgan concordou relutante, e eles marcaram de se encontrar em uma estação de trem próxima para conversar. Mas o que Morgan não sabia era que essa conversa seria a última dela. Em 27 de julho de 2020, Morgan e Gilbert decidiram se encontrar na estação Meadowbrook para resolver as coisas. O encontro ocorreu cerca de um mês após Morgan terminar oficialmente com Gilberto. Algumas fontes indicam que o término pode ter ocorrido cerca de 2 meses antes, mas não há certeza. Ambos apareceram na estação de trem às 7h30 da manhã, mas Gilbert tinha planos para tentar convencer Morgan a aceitá-lo de volta. Agora, os acontecimentos que se desenrolaram na estação de trem foram muito debatidos, e ninguém realmente sabe exatamente o que aconteceu lá. Gilberto já havia se mostrado pouco confiável em sua versão dos fatos, mas, segundo ele, antes de ir à estação de trem naquele dia, pegou 2 facas de cozinha do bloco da mãe, escondeu-as e então foi para a estação. Agora, você pode estar pensando que isso prova que ele tinha planos de machucar Morgan e que tudo foi premeditado, mas não era nada disso que estava prestes a acontecer aqui. De acordo com Gilberto, ele elaborou um plano em que atrairia Morgana para a estação de trem, e então usaria as facas para ameaçar tirar a própria vida. Se Morgana tentasse impedir, mostraria que ainda se importava com ele. Se ela não tentasse, ele saberia a resposta. Mas não foi isso que aconteceu. Segundo os investigadores, os dois conversavam na estação de trem há cerca de 45 minutos. Morgan passou o tempo todo buscando chance de ir embora. Isso é comprovado pelo fato de que o carro dela ficou ligado no estacionamento durante toda a conversa. Ela achou que seria uma despedida rápida, de 5 ou 10 minutos, antes de se separarem. Mas Gilbert simplesmente não estava desistindo. Morgan nunca teve a intenção de machucar Gilbert, nem emocionalmente nem fisicamente, mas ela acabou admitindo que nunca iria aceitá-lo de volta porque já tinha começado a sair com outra pessoa. A essa altura, Gilbert estava furioso. Ele começou a xingar Morgan, mas dessa vez, ela já tinha chegado ao limite. Ela foi até ele e lhe deu um tapa, depois cuspiu nele. E foi aí que as facas apareceram, mas Gilbert não as usou contra si mesmo. Em um acesso de raiva, ele atacou Morgan com as facas. Um transeunte, na verdade, testemunhou esse ataque acontecer e imediatamente chamou a polícia, que chegou às 8h15 da manhã. Infelizmente, ao chegarem lá, nada puderam fazer.
Morgan foi esfaqueada pelo menos 30 vezes e deixada caída no concreto ao lado de seu carro, ainda ligado para uma possível fuga rápida. Mas Morgan nunca sairia da posto naquele dia. De acordo com a testemunha ocular, imediatamente após Gilbert tirar a vida de Morgan, ele pulou em seu Jeep e fugiu do local. Agora, na maioria dos casos como este, geralmente leva semanas ou até meses para a polícia chegar ao fundo do crime. Afinal, a testemunha naquele dia não parece ter conseguido ver Gilbert direito. Ele apenas percebeu o carro saindo em alta velocidade do estacionamento. Menos de 2 horas depois, a polícia teve o avanço esperado. E veio de um dos lugares mais inesperados, a própria mãe de Gilbert. Veja, quando Gilbert fugiu naquele dia, parece que ele não tinha planos de para onde iria ou o que faria. Então ele fez a única coisa que sabia. Ele correu de volta para a casa da mãe para pedir ajuda. Quando ele chegou em casa, suas roupas estavam manchadas de vermelho. Naturalmente, sua mãe ficou chocada e sem saber o que fazer. Eles conversaram um tempo e Gilberto contou o que fez, mas garantiu que não era sua intenção. Disse que agiu cego de raiva, algo que não conseguia controlar. Gilberto conversou um tempo com a mãe, que sabia o que fazer. Por volta das 10 horas, ela chamou a polícia e denunciou o crime do filho. Quando os policiais chegaram, Gilberto estava calmo, sentado no sofá à espera deles. Ao ser interrogado sobre o ocorrido naquele dia, ele confessou tudo. Agora, no julgamento, as coisas ficaram simplesmente ridículas. Evito falar assim nesses casos, mas preciso ser honesto. Tanto Gilbert quanto o advogado dele, não sei quem pensavam que estavam enganando. Então, o que aconteceu foi que, após a confissão de Gilbert, ele foi enviado a julgamento para aguardar a sentença. Ele nunca afirmou que não cometeu o crime. Ele sempre afirmou que não foi premeditado. Pelo que eu entendi, se o crime não foi premeditado, ele só pegaria alguns anos de prisão. Se o crime fosse premeditado, ele provavelmente pegaria prisão perpétua. No julgamento, o advogado tentou convencer o júri de que foi um crime passional, motivado por raiva, e não algo planejado nos 2 meses em que Gilberto e Morgan estavam separados. O advogado dele disse ao júri que Gilberto era, abre aspas, um idiota, um garoto imaturo, mas não alguém que planejava um crime assim. Ele afirmou ao júri que Gilberto perdeu o controle por raiva naquele dia e que as 2 facas seriam usadas contra ele mesmo. Mas não acredito nisso nem um segundo. Ele pediu ao júri que considerasse o peso mental que este réu enfrentava. Mas foi aí que as mensagens de texto foram apresentadas ao tribunal. Lembre-se que há pouco mencionei uma mensagem de Gilbert para Morgan dizendo que queria exibir a cabeça dela em uma base giratória. Bem, essa não foi a única mensagem desse tipo que ele enviou. Na verdade, ele enviou outra mensagem e disse especificamente: "Eu vou te esfaquear no pescoço, 57 vezes. Ao ser questionado, o advogado disse: "Ele é só um garoto, fala muita coisa." Ele continuou dizendo que Gilberto era um bom garoto, de bom caráter. Agora, em casos como este, não é incomum que um júri delibere por horas e horas, às vezes dias. Mas, neste caso, o júri deliberou por apenas 2 horas antes de chegar a um veredito, culpado em 1º grau. Gilbert não olhou para ninguém ao ouvir a sentença, apenas fitou o chão em silêncio. Ele passaria o resto da vida na prisão, sentença obrigatória para crimes de 1º grau na Pensilvânia. A mãe de Morgan então fez uma declaração diretamente a Gilbert. Ela disse, abre aspas, "Isso não é apenas uma sentença de prisão perpétua para você. Essa é uma sentença de prisão perpétua que você impôs a todos nós. Eu te odeio, sempre vou te odiar e nunca mais vou pronunciar seu nome. Eu, pessoalmente, espero que ela tenha cumprido a promessa e nunca mais fale desse monstro." Embora, após essa tragédia assombrosa, a mãe de Morgan, Kathleen, tenha feito o possível para usar as lembranças de sua filha de uma forma positiva. Kathleen criou o programa Luz de Morgan para conscientizar sobre relacionamentos tóxicos e violência doméstica. Kathleen percorre o estado, alertando jovens sobre os perigos e a rapidez com que relacionamentos ruins podem sair do controle. Ela conta a história de Morgan, o impacto da perda em sua vida e como tudo poderia ter sido evitado se Morgan tivesse conhecimento e ferramentas para terminar o relacionamento antes.
A história de Morgan pode ter acabado, mas se você vive algo assim, a sua não precisa terminar igual. Agora, eu não sou do tipo que diz para terminar, seguir em frente, desistir e aceitar o prejuízo. Eu acredito que todo mundo pode mudar quando recebe o espaço e o tempo adequados, e talvez até mesmo um ultimato. Se alguém quer mudar, se está disposto a mudar, essa pessoa vai mudar. Não se coloque na situação da Morgana, insistindo em esperar melhorias, quando está claro que isso não vai acontecer. Procure a ajuda que você ou seu parceiro precisam antes que as coisas saiam dos trilhos. Se você sofre violência doméstica, a ajuda é disponível. Billie Joe Jenkins nasceu no leste de Londres, Inglaterra. Desde jovem, a vida de Billie Joe já era instável. O pai dela foi para a prisão e a mãe dela não conseguiu lidar com as mudanças sozinha. Billie Joe foi para um lar adotivo. Aos 9 anos, foi acolhida por Sean e Lois Jenkins, que viviam na costa de East Sussex. Talvez você tenha notado que a família biológica e a adotiva de Billie Joe compartilham o mesmo sobrenome, mas não eram parentes. Foi coincidência. Destaco isso para evitar confusão. Mas enfim, a família Jenkins já tinha 4 filhas. Então, quando Billie Joe entrou na casa, ela estava sendo acolhida em uma família grande, estável e unida. Exatamente o tipo de ambiente que ela precisava desesperadamente. Billie Joe era uma garota doce, divertida e sonhadora, que queria ser atriz. Ela era a típica menina de 9 anos, às vezes arteira, às vezes animada, sempre cheia de energia. Ela estudava na escola Helen's Wood, tinha bons amigos e, segundo todos, estava feliz por ter uma família estável com irmãos por perto. Mas por trás daquela imagem de um lar cheio e movimentado, havia problemas sérios. Segundo pessoas próximas à família Jenkins, muitos desses problemas envolviam o temperamento de Sean. Os próprios filhos de Sean e os amigos deles disseram que ele era muito violento e abusivo fisicamente com eles. Segundo eles, ele punia fisicamente as crianças por qualquer coisinha. Seja por acordar tarde, cometer um erro ou fazer algo que ele não gostava, Sean supostamente sempre respondia com punição. Sua esposa Lois também teria testemunhado esse comportamento, e infelizmente, Billie Joe, quando entrou na história, ela também se tornou alvo dele. Agora, quero deixar claro. Essas são alegações dos amigos de Billie Joe, de Lois e de outras crianças que moravam na casa. Até onde eu sei, não houve nenhuma denúncia oficial contra Sean por abusar das crianças na época. Mas as alegações são importantes porque mostram como era o lar em que Billie Joe vivia e o homem com quem ela morava. Sean era vice-diretor da William Parker School, um colégio público masculino em Hastings. À primeira vista, ele parecia um homem inteligente, perspicaz e ambicioso que construiu uma carreira respeitável com muito trabalho. Depois, descobriu-se que Sean mentiu sobre parte de sua qualificação no currículo para conseguir o emprego. Ele afirmou que tinha só notas A, mas na realidade ele tirava, na maioria das vezes, notas B e C. Ele disse ter graduação em inglês e teatro, mas depois descobriram que era em educação física. Ele também afirmou que tinha estudado em uma prestigiada Universidade de Londres, quando na verdade ele se formou na Universidade do Leste de Londres. E o motivo de eu estar falando sobre isso não é apenas para ficar implicando com o currículo de alguém. Isso importa porque estabeleceu algo importante sobre Sean. Ele era capaz de mentir de forma convincente e era capaz de construir uma imagem de si mesmo que não era totalmente real. Em várias ocasiões, amigos relataram ter visto Billie Joe chegando à escola com ferimentos no rosto e no corpo. Os amigos dela disseram que Billie Joe afirmou que Sean era o responsável. Já Sean alegou que Billie Joe precisava de disciplina por ser, segundo ele, uma criança muito difícil. Billie Joe era criança. Crianças às vezes são difíceis. Isso não explica os ferimentos, o medo, nem por que tantos depois descreveram Sean como alguém de temperamento tão explosivo. Em certa ocasião, Billie Joe estava com o tornozelo machucado e, segundo as acusações, Sean ainda assim a disciplinou. Para resumir, Billie Joe não gostava do pai adotivo. Amigos disseram que ela expressava ódio por causa da violência. E sinceramente, dá pra culpá-la? Esse era o homem que deveria ser uma figura paterna, alguém protetor e estável. Segundo pessoas próximas da família, as crianças tinham medo dele. Até a esposa dele supostamente tinha medo dele, o que já diz muito. Essa era a casa onde Billie Joe morava.
Por fora podia parecer estável, mas por dentro as coisas estavam longe de ser ideais. Billie Joe seguiu com sua vida, mantendo amigos, sonhos e energia. Ela ainda buscava o lado bom das coisas. Mas então, um dia, tudo mudou. Os Jenkins moravam no número 48 da Lower Park Road, em Hastings, East Sussex. E no dia 14 de fevereiro de 1997, Billie Joe, de 13 anos, era responsável por pintar as portas de vidro da casa. Mas o dia não começou de forma tranquila. Sean e Lois tiveram uma discussão envolvendo Billie Joe depois de voltarem de uma viagem. Billie Joe estava ouvindo música muito alta, e quando Sean pediu para ela abaixar o volume, ela não obedeceu, e isso supostamente o deixou irritado. As evidências mostraram que Sean se irritou após Billie Joe sujar as janelas com tinta. Frustrado, ele disse a Billie Joe que a pintura dela estava uma bagunça. Ela tinha só 13 anos, então é claro que não pintaria as portas de vidro perfeitamente. Mas, de acordo com o que veio depois, esse pequeno erro se tornou mais um ponto de tensão em uma casa que já estava cheia de tensão. Segundo Sean, ele saiu para buscar 2 filhas na aula de música, enquanto Billie Joe ficou pintando portas para ganhar dinheiro extra. Sean disse que, ao voltar para casa com as filhas, percebeu que precisavam de mais solvente para a tinta. Segundo ele, as 2 filhas esperavam no carro enquanto Billie Joe e Sean ficaram alguns minutos juntos na casa. Só para deixar a linha do tempo clara, Sean foi buscar as filhas e voltou para casa. Segundo ele, Billie Joe ainda estava viva, e as filhas esperavam no carro enquanto Sean e Billie Joe estavam na casa. Quando Sean saiu de casa, levou as meninas de carro à loja de materiais de construção próxima. É aí que a linha do tempo começa a ficar estranha. Por algum motivo, Sean fez um caminho muito longo até a loja. Ele também dirigiu sem rumo por um tempo em um estacionamento próximo antes de voltar para casa. E lembre-se, segundo ele, toda a viagem foi só porque precisavam de mais aguarrás para a tinta. Bem, algum tempo depois, Sean e as meninas chegaram de volta em casa, e de acordo com Sean, assim que entrou, encontrou Billie Joe sem vida no Jardim dos Fundos. Ela foi atingida por uma estaca de ferro de barraca deixada por uma criança mais cedo. Ela não pôde ser salva, e seus ferimentos eram extensos. Agora, a partir deste momento, o caso fica extremamente bizarro. Primeiro de tudo, Sean não chamou a polícia imediatamente. Você pensaria que ele ligaria para a polícia ao encontrar o filho gravemente ferido, mas ao invés disso, saiu e fechou o teto do conversível. Por quê? Seu palpite é tão bom quanto o meu. Talvez tenha sido choque, pois as pessoas agem estranho nessa situação. Mesmo assim, Sean não chamou a polícia. Em vez disso, ele foi até a casa de um vizinho, e foi o vizinho quem disse para ele pedir ajuda. Foi então que Sean ligou. Ainda assim, tudo estava estranho. Enquanto falava com o atendente, Sean recusou-se a pôr Billie Joe na posição de recuperação. Quando perguntaram se ela estava respirando, as respostas dele eram vagas. Ele continuava dizendo, "Não sei, não olhei." Poucos minutos após encontrar Billie Joe no jardim, ele atendeu a porta e, em vez de pedir ajuda ou explicar que uma criança havia sido atacada, apenas afirmou que estava tudo bem. Isso é muito estranho. Normalmente, ao encontrar um ente querido ferido ou morrendo, a pessoa só pensa em pedir ajuda e gritar por socorro. Elas fazem de tudo para salvar essa pessoa. Mas, de acordo com os detalhes desse caso, Sean não agiu dessa forma. Novamente, talvez tenha sido choque, talvez tenha sido pânico. As pessoas reagem de maneiras diferentes ao trauma. Mas quando você combina o comportamento dele com todo o resto desse caso, fica muito difícil não questionar isso. A polícia e os serviços de emergência chegaram assim que Sean finalmente pediu ajuda. Os investigadores o interrogaram enquanto Billie Joe era levado, e logo a história dele começou a causar problemas. Uma das coisas mais estranhas sobre Sean é que seu relato sobre o dia mudava constantemente. Primeiro, ele contou à polícia que não entrou em casa após voltar da aula de música com as filhas. Depois, ele mudou a versão e admitiu que entrou na casa. A polícia disse que não esteve lá antes do ataque a Billie Joe, mas depois afirmou que sim. Ele disse que ficou de 30 a 45 minutos na loja de materiais de construção, mas na verdade foram só cerca de 10 minutos. Sobre a loja de materiais de construção, lembre-se que Sean foi lá buscar mais aguarrás mineral para a tinta.
Bem, os investigadores depois acharam uma grande quantidade já na garagem da casa. Agora, a polícia tinha um homem cuja linha do tempo seguia mudando, uma viagem possivelmente desnecessária e uma criança atacada em um intervalo de tempo muito curto. Naturalmente, não acreditaram nele. Os investigadores acharam outra coisa. As roupas de Sean tinham pequenas manchas, e pelo que parecia, os respingos eram compatíveis com o ataque a Billy Joe. E quando essas manchas foram testadas, era o DNA de Billy Joe. Mas Sean tinha uma explicação. Ele alegou que as manchas apareceram em suas roupas enquanto ajudava Billy Joe, mas nenhum dos paramédicos ou socorristas que também tentaram ajudar Billy Joe tinha manchas ou marcas como aquelas em suas roupas. A polícia também viu um balde de água perto de Billy Joe, o mesmo que as duas filhas de Sean tinham usado mais cedo naquele dia para limpar o carro dele na frente da casa. Quando a polícia perguntou a Sean o que achava que tinha acontecido, ele disse que devia ter sido um estranho ou perseguidor que entrou na casa, atacou Billy Joe e fugiu. Tudo isso em 10 minutos, enquanto Sean dizia estar fora com as filhas. Resumindo, a polícia não acreditou nessa versão dos fatos, e no fim, Sean foi preso, e alguns dias após o assassinato de Billy Joe, ele foi acusado, e ele se declarou inocente. E o primeiro julgamento aconteceu em 1998, mas repare que eu disse o primeiro julgamento, porque esse caso estava longe de acabar. No julgamento, a promotoria apresentou evidências de DNA e inconsistências nas histórias de Sean. Também chamaram cientistas forenses que disseram que as manchas nas roupas de Sean eram compatíveis com o ataque a Billy Joe. Porém, a defesa apresentou seus especialistas. Alegaram que o respingo pode ter vindo de Billy Joe respirando nos momentos finais, criando o spray fino que caiu nas roupas de Sean. Porém, um pediatra contestou essa teoria no julgamento, afirmando que seria impossível Billy Joe respirar após um ataque tão brutal. A partir daí, o caso parecia sólido. O júri deliberou e voltou com um veredicto de culpa. Sean foi condenado à prisão perpétua em julho de 1988 e também foi acusado de conseguir um emprego mentindo em seu currículo. Isso também entrou em seu histórico. Sean foi levado à prisão e recorreu da condenação em 1999, mas o recurso foi rejeitado. Por um tempo, parecia que o caso de Billy Joe havia se encerrado. Mas então, alguns anos depois, algo aconteceu. Sean Jenkins teve um novo julgamento. A Comissão de Revisão de Casos Criminais, uma organização na Inglaterra que investiga possíveis erros judiciais, começou a analisar o caso de Billy Joe. Por ser um caso sensacional, a CCRC analisou muitas provas, inclusive de um cientista cujas conclusões já tinham sido rejeitadas no recurso de Sean. Em 2004, a CCRC encaminhou o caso de volta ao Corte de Apelação, e o tribunal concordou que o caso de Billy Joe deveria ser julgado novamente. E então, veja só, Sean foi libertado. O novo julgamento aconteceu em 2005 e o foco principal foi a mesma questão que assombrava o caso há anos. As pequenas manchas nas roupas de Sean poderiam ser de Billy Joe respirando sobre ele nos momentos finais? Cientistas forenses foram ao tribunal e alguns acham que as manchas nas roupas de Sean podem ter vindo disso. A promotoria rebateu, destacando as histórias contraditórias de Sean, as ações estranhas antes de pedir ajuda e o fato de sua versão dos acontecimentos não fazer sentido. Mas, após mais de 30 horas de deliberação, o júri não conseguiu chegar a um veredicto. Então, um segundo novo julgamento foi ordenado. Esse era o terceiro julgamento desse homem por esse crime. O assassinato de Billy Joe já tinha passado por condenação, um novo julgamento fracassado e agora era discutido novamente. E nesse terceiro julgamento, a defesa novamente alegou que as manchas nas roupas de Sean não eram do ataque em si, mas sim de depois que Billy Joe havia sido atacado. A promotoria afirmou o oposto, dizendo que as manchas foram parar em Sean enquanto ele a atacava. Novamente, o júri não chegou a uma decisão. No final, Sean Jenkins foi absolvido em fevereiro de 2006, quase 9 anos, depois que Billy Joe foi morto. Sean foi o primeiro inglês absolvido de assassinato após ser julgado 3 vezes pelo mesmo crime. A absolvição foi muito controversa. Depois, soube-se que o júri não ouviu o depoimento de Lois Jenkins, esposa de Sean, sobre como ele tinha sido violento e cheio de raiva com ela, com os filhos deles e com Billy Joe. Naturalmente, Sean negou ter sido abusivo com qualquer pessoa, mas suas próprias filhas biológicas contestaram e afirmaram que o pai era um mentiroso. Faça o que quiser com essa informação.
Outra parte controversa do caso envolveu evidências de DNA que, segundo alguns, sugeriam a possibilidade de que Sean fosse o responsável, afinal. O júri não considerou essa evidência, talvez por ter sido apresentada tarde. Era o tipo de evidência que poderia ter mudado totalmente o rumo do caso. Sean ainda insiste que outra pessoa atacou Billy Joe naquele dia. Ele indicou um suspeito que teria perturbado Billy Joe com ligações silenciosas, ou talvez um morador de rua ou invasor que entrou na casa nesse curto período. A polícia investigou moradores de rua e invasores na área, mas todos tinham álibi para o momento do ataque. Após a absolvição de Sean Jenkins, a polícia de Sussex não pretendia reabrir a investigação ou solicitar novo julgamento. A família biológica de Billy Joe acredita firmemente que Sean é culpado e ficou impune após matar sua filha. Eles continuam lutando por justiça. Em 31 de janeiro de 2022, a polícia de Sussex anunciou uma revisão forense do caso, mas até o momento da publicação deste vídeo não houve grandes atualizações. Sobre Sean, após sair da prisão, ele deixou Lois, casou-se novamente, mudou-se e entrou na Universidade de Portsmouth. E o que ele foi estudar? Criminologia. Ele escreveu um livro sobre o assassinato de sua filha de criação, intitulado O Assassinato de Billy Joe. Nele, ele detalha sua vida, o caso e o homem misterioso que diz ter estado na casa dos Jenkins após o ataque a Billy Joe. De acordo com Sean, ele viu um homem bem vestido no corredor de sua casa e presumiu que o homem era um policial. Ao passar por ele, o homem disse que Billy Joe vai ficar bem. Depois, nunca mais o viu. Nós não sabemos exatamente o que pensar sobre isso. Também não sabemos até que ponto a polícia investigou essa afirmação específica, mas isso faz parte da versão dos acontecimentos de Sean. Sean entrou com pedido de indenização em 2008. Ele queria 500 mil libras por prisão injusta, mas o pedido foi negado porque não havia provas de que ele era comprovadamente inocente. Havia apenas uma forma plausível de negar a culpa. Sean não vê as filhas desde a prisão, embora diga ter esperança de revê-las, mas duvido que isso ocorra pelas acusações feitas contra ele, mesmo sem envolver Billy Joe. Acho que elas nunca mais vão querer ver esse homem. Esse caso é uma bagunça. O foco deveria ser Billy Joe, garota de 13 anos que morreu em um ataque horrível. Mas, em vez disso, o caso foi tomado por novos julgamentos, evidências contestadas, versões contraditórias, acusações, apelações e debates sobre se a justiça acertou ou falhou. E apesar de tudo isso, um fato permanece. O assassinato de Billy Joe segue sem solução. Ainda não sabemos quem atacou a jovem, que só queria ser atriz e já havia enfrentado muito na vida. Não sabemos se foi Sean, o pai de criação com um temperamento supostamente explosivo que pode ter perdido o controle por causa de um problema com uma criança, ou se foi esse suposto perseguidor, invasor ou homem misterioso que Sean afirmou estar de alguma forma envolvido. Mas Sean é claramente suspeito, principalmente ao analisar depoimentos, alegações de violência, tensões domésticas, inconsistências em sua versão e as evidências forenses que ajudaram em sua condenação. Não importa o quão suspeito ele pareça, foi absolvido em tribunal. E no que diz respeito ao sistema judiciário, Sean Jenkins é inocente e está livre. Mas Billy Joe não. Billy Joe recebeu cartas incrivelmente difíceis na vida. Ela buscou estabilidade em um lar que não era o seu, mas continuou tentando viver da forma mais brilhante possível. Ela tinha sonhos, tinha amigos, tinha um futuro, e então, em uma janela de cerca de 10 minutos, alguém perdeu o controle e fez o impensável. O assassinato de Billy Joe Jenkins ainda assombra a Inglaterra por causa de uma pergunta aterrorizante. O que realmente aconteceu dentro daquela casa?